Em meio a uma era medieval marcada pela decadência e pelo medo, erguia-se a figura sombria de um cavaleiro caçador de recompensas. Seu nome era murmurado apenas em sussurros, pois carregava consigo o peso de incontáveis vidas ceifadas, tanto humanas quanto monstruosas. Vestia uma armadura de aço enegrecido, manchada pelo sangue seco de suas caçadas, e em seu cinturão pendiam troféus grotescos, dentes afiados, garras retorcidas, pequenas caveiras de criaturas que jamais deveriam ter existido. Vagava de vilarejo em vilarejo montado em seu corcel negro, que parecia tão habituado ao cheiro de morte quanto o próprio dono. Seu olhar era frio e calculista, sempre atento ao menor sinal de perigo. Por onde passava, deixava rastros de corpos e histórias contadas em tom de lamento pelos sobreviventes. Muitos viam nele uma esperança tortuosa, pois ainda que fosse um homem cruel, era também a única barreira entre as aldeias indefesas e horrores que rastejavam pelas florestas sombrias. Carregava uma espada longa gravada com runas antigas, que diziam ser abençoadas por monges de terras distantes, capazes de fender a carne corrompida de demônios e espectros. Ao lado, um machado curto, útil para confrontos mais próximos, e no alforje, frascos de óleo inflamável e ervas raras se queimavam com fumaça azulada, mortal para bestas noturnas. Seus inimigos humanos, contudo, eram ainda mais traiçoeiros. Senhores feudais o contratavam para livrá-los de rivais políticos, e traidores armavam emboscadas, seduzidos pelas promessas de ouro que circulavam sua cabeça como um corvo faminto. Numa de suas jornadas, adentrou uma floresta que o povo local jurava ser amaldiçoada. As árvores se contorciam como criaturas vivas, sussurrando segredos inomináveis. Ali, foi caçado por lobos de 3 olhos, mais tarde, emboscado por uma quadrilha de bandidos que ansiava pela fortuna de sua morte. Mas o cavaleiro era mais fera do que homem. Seus golpes eram rápidos, brutais, guiados por uma fúria fria. Cada oponente tombava sem tempo sequer para gritar, e a floresta testemunhou o silencioso massacre. Ainda assim, seu caminho não era apenas de vitórias. Cicatrizes cobriam seu corpo, lembranças dolorosas de duelos contra ogros das montanhas e espectros que se alimentavam de memórias. À noite, ao montar acampamento, seus pensamentos vagavam para rostos que um dia conheceu e talvez amou, mas cujos nomes já não lembrava. O peso das vidas que tirou o assombrava, mas também o mantinha em movimento. Ele acreditava que o inferno o aguardava, e cada monstro abatido era apenas mais um atraso para o destino inevitável. Continuou cavalgando por terras arrasadas pela fome e peste, recebendo contratos de aldeões desesperados e nobres corruptos, acumulando riquezas que pouco significavam para alguém tão envolto em morte. Seu único alívio vinha nos raros momentos em que contemplava o horizonte tingido de laranja pelo pôr do sol, respirando o ar frio como se pudesse, por um instante, esquecer-se de quem era. Mas o peso da espada em sua mão recordava sem piedade. Ele era o caçador, condenado a perseguir sombras até o fim de seus dias. E assim seguiu, guiado por rumores de monstros ainda maiores, na vã esperança de um dia encontrar algo suficientemente terrível que enfim o derrotasse e encerrasse seu caminho de sangue. Em uma região distante, onde as colinas eram cobertas por névoas permanentes, a terra exalava um odor úmido de podridão. Espalhou-se o rumor que logo chegou aos ouvidos do cavaleiro caçador de recompensas. Diziam que um antigo mosteiro, construído sobre catacumbas esquecidas, tornará-se palco de acontecimentos tão macabros que até os lobos evitavam aquelas terras. Monges, antes conhecidos por suas preces pelas plantações que sustentavam vilarejos vizinhos, haviam desaparecido misteriosamente, e um sino soava sozinho todas as madrugadas, carregando o som agourento pelos vales. Intrigado pela estranheza do chamado e pelo generoso pagamento prometido por nobres da região, que temiam que o mal se alastrasse, o cavaleiro seguiu até o mosteiro. No caminho, encontrou sinais de degradação. Campos que outrora floresciam agora estavam cobertos por fungos esbranquiçados, árvores cujos troncos pareciam ter sido corroídos por dentro, e animais mortos com as vísceras transformadas numa polpa negra. Ao cruzar os portões de pedra, percebeu que o lugar havia perdido qualquer traço de santidade. O ar era pesado, como se a própria atmosfera tentasse se zerar a garganta adentro, e um coro baixo, quase inaudível,
Sussurrava ladainhas no idioma que feria os ouvidos. Dentro do salão principal, onde antes deviam ocorrer cânticos e rezas, jaziam corpos de monges contorcidos em poses de agonia, seus rostos deformados pelo pavor do que viram antes de morrer. Explorando as passagens escuras, o cavaleiro logo descobriu que o mosteiro ocultava algo muito além de velhos túmulos. Escadarias íngremes levavam até câmaras subterrâneas, onde altares profanos haviam sido erguidos com ossos humanos, iluminados por velas negras que choravam um sebo carmesim. Estranhos símbolos cobriam as paredes, pulsando levemente, como se respirassem. Ali, compreendeu o âmago do mistério. Os monges, corrompidos por promessas de conhecimento proibido, haviam realizado rituais antigos para tentar aprisionar uma entidade que residia abaixo da terra. Mas falharam miseravelmente. Em vez de contê-la, libertaram-na parcialmente, permitindo que sua influência escapasse, corrompendo tudo ao redor. Agora, cabia ao cavaleiro descer ainda mais, até as raízes do monstro, e enfrentar o que não era carne nem sombra, mas um amálgama ancestral de fome e desespero. Cada passo era acompanhado por vozes que se infiltravam em sua mente, tentando revirar lembranças, arrancar dele o que restava de sanidade. Visões de antigos adversários surgiam para desafiá-lo, sussurrando promessas de poder ou torturando com culpas adormecidas. No coração do labirinto, encontrou a manifestação do ser. Um aglomerado pulsante de membros, olhos e bocas, que se contorciam num balé grotesco, murmurando segredos de eras esquecidas. Para derrotar tal horror, não bastaria a força bruta. O cavaleiro precisaria usar as próprias runas gravadas em sua lâmina, recitando palavras sagradas que queimavam sua garganta, em um duelo tanto espiritual quanto físico. Mas o maior suspense residia em saber se, ao final dessa batalha, ao emergir novamente para o mundo dos vivos, o cavaleiro não traria consigo um fragmento daquela escuridão, um sussurro persistente que o acompanharia por onde fosse, prometendo retornar quando ele estivesse mais fraco, mais cansado, pronto para cair no mesmo abismo que consumira os monges. Assim, não apenas a espada, mas também o destino do caçador estava em jogo, numa jornada que poderia selar o futuro de toda a região. Em uma madrugada tempestuosa, enquanto o cavaleiro descansava sob o abrigo precário de uma antiga ruína, um mensageiro esfarrapado chegou trazendo notícias que pareciam sussurradas pelo próprio destino. Em uma região remota, aninhada entre montanhas tão altas que suas pontas desapareciam entre as nuvens, existia um vilarejo chamado Olemark, assolado por uma maldição tão antiga que até os bardos temiam cantar sobre ela. Os aldeões viviam sob o jugo de um terror noturno. Todos os meses, na lua cheia, crianças desapareciam sem deixar rastros. As trilhas terminavam sempre no mesmo lugar, às portas de um castelo esquecido, que muitos juravam ser apenas lenda. Movido não por compaixão, mas pelo desafio do mistério, o cavaleiro aceitou o contrato. Ao chegar a Olemark, encontrou um povo quebrado, com olhares ocos, presos a uma rotina silenciosa, como se temessem até mesmo sussurrar sobre a escuridão que os caçava. Em troca da promessa de ouro e suprimentos, guiaram-no até a estrada que levava ao castelo. No entanto, advertiram-no de que nenhum homem que ousou cruzar aquele caminho jamais retornou. Atravessando a trilha sinuosa, o cavaleiro percebeu que o vento ali tinha voz própria, sibilando lamentos entre as árvores retorcidas. Encontrou marcas no solo, pegadas minúsculas ladeadas por impressões de garras monstruosas. Quando finalmente o castelo surgiu em meio à neblina, parecia uma carcaça colossal, devorada por séculos de abandono, mas ainda pulsando com uma presença maligna. A entrada estava entreaberta, como se convidasse o caçador para dentro de sua garganta sombria. Ao adentrar o salão principal, deparou-se com paredes cobertas por símbolos ancestrais, pintados com um tom escuro que ele não quis investigar de perto. Ecos de risos infantis o cercavam, mas quando virava, não havia nada além de sombras dançando. Em meio ao salão, encontrou brinquedos espalhados, bonecas sem cabeça e carrinhos quebrados, todos cobertos por uma camada fina de pó que parecia pulsar sob a luz das tochas. Ali, compreendeu que não caçava apenas um monstro físico, mas algo que brincava com as fronteiras entre realidade e pesadelo. Mais profundamente,
Em câmaras subterrâneas, o cavaleiro começou a enxergar vultos que lembravam as crianças desaparecidas, pálidas e translúcidas, presas em uma dança macabra. Seus rostos, embora infantis, ostentavam sorrisos que não pertenciam ao mundo dos vivos. No centro daquele labirinto profano, uma criatura se erguia. Uma amaldiçoada senhora de vestes negras, olhos vazios como poços sem fundo, cujos dedos longos terminavam em garras cor de ossos. Ela se alimentava não só da carne dos pequenos, mas das memórias e dos temores que o vilarejo inteiro carregava, perpetuando o ciclo do horror. Para libertar as crianças e quebrar o feitiço, o cavaleiro teria que enfrentar não apenas o corpo espectral da criatura, mas as ilusões que ela conjurava, revivendo suas próprias culpas e horrores, caminhando por memórias distorcidas onde via todos aqueles que matara pedindo vingança. Seria uma luta tanto da lâmina contra o ectoplasma quanto da mente contra a loucura. No fim, restava uma pergunta que prendia o coração do ouvinte ao mergulhar tão fundo nesse abismo. Seria o cavaleiro capaz de retornar ainda humano, ou o castelo, faminto, encontraria uma forma de adicioná-lo à sua coleção eterna de almas corrompidas? Assim se armava a mais perigosa de suas jornadas, onde o verdadeiro monstro talvez fosse ele mesmo.